gente, bem-vindos. Esse é o primeiro encontro nosso que propõe um modelo mais dinâmico, um modelo de diálogo direto com o autor de livros que são referências para a gente, como o Flávio, seu livro Licitações e Contratos Administrativos, Temas Polêmicos, Casos e Polêmicas, que se encontra já na 5ª edição. E ele vai conversar, expor um pouco sobre o livro, fique à vontade, e depois a gente passa a palavra, quem quiser perguntar alguma coisa para ele, tudo. Então, eu vou só ler brevemente, todo mundo conhece o Flávio, mas o currículo dele, ele é procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Administrativo da pós-graduação da FGV e sócio do escritório Juruena e Associados Advogados. Então eu vou passar agora a palavra para o Flávio expor, fazer considerações sobre o livro. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. Primeiro agradecer a presença aí, agradecer ao Sejur pela honra aí de inaugurar esse novo formato de discussão sobre o livro, enfim, sobre o que a gente pensa. Muito feliz e especialmente emocionado porque falo isso na Biblioteca Marcos Joana Vilela Souto. Não sei se todos vocês sabem, mas a minha história com direito administrativo, a minha história com licitações e contratos está diretamente ligada ao Marcos. O Marcos era procurador do Estado. Eu fiz o primeiro concurso para estagiário aqui na casa, passei, comecei a trabalhar com o Marcos e a minha proximidade com o tema se deu o ajudando a escrever o livro. Ele escreveu, eu só ajudava como estagiário a rever, logo quando saiu a Lei 8666 de 93. Então, enfim, toda a minha proximidade, aliás, eu sempre gosto de repetir isso, eu seria eternamente grato ao Marcos por tudo que ele me proporcionou, abriu os caminhos, enfim, foi uma pessoa fundamental. Ele e o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto foram as minhas duas grandes referências no direito administrativo. E, enfim, eu tenho absoluta convicção que sem o Marcos eu não estaria aqui agora conversando, falando para vocês sobre o tema, enfim, que eu acabei me aproximando muito em razão desse contato pessoal. Então, para mim, é especialmente relevante falar do tema do meu livro aqui na Biblioteca Marcos Joana Vilela Souto, que até a biblioteca eu costumo não vir, porque eu sempre tenho a dificuldade. O Marcos era como se fosse um irmão mais velho para mim, né? Faleceu muito cedo, com 47 anos, a minha idade hoje, então, enfim, não é simples vir aqui. Mas feita essa referência, explicar como é que o livro surgiu, né? O livro surgiu a partir de uma demanda da Fundação Getúlio Vargas para escrever uma apostila online de um curso que hoje eu também venho ministrando na FGV online, que era a ideia de tentar fazer uma apostila que fosse o mais fácil para quem não lidava diretamente com o tema, para quem não era da área jurídica. Tentar explicar para quem lida com temas de licitações e contratos uma linguagem que fosse acessível a quem não é operador de direito. E eu comecei com essa encomenda inicial de tentar fazer alguma coisa muito objetiva. Quando eu percebi, essa apostila já tinha 120, 130 páginas. E aí, na época, eu negociei com a Fundação Getúlio Vargas, porque como eu tinha muitos pareceres, tanto no escritório como aqui na PGE, tratando desses assuntos, eu negociei para que os direitos autorais eu pudesse também publicar um livro. E aí surgiu aquele primeiro formato do livro, com uma parte geral, que era essa parte mais didática, mais voltada inicialmente para quem não era advogado, que foi o foco da contratação da FGV, e uma parte mais específica em que eu pude aproveitar a experiência mais objetiva, concreta, na análise de pareceres aqui, tanto na Procuradoria como no escritório, e até na própria atividade acadêmica, né? Porque você dando aula, sempre tem uma questão nova que faz com que o professor reflita. E aí surgiu aquele livro, Júlia, com aquele formato, uma parte geral e uma parte com os casos e polêmicas. E a gente nunca sabe, né? A gente lança um livro e não tem a menor ideia se isso vai vingar, se não vai vingar, é sempre uma insegurança muito grande, não acha que você lança um livro com certeza de que vai dar certo, porque isso na vida ninguém sabe. Foi realmente uma proposta de
de tentar fazer alguma coisa inovadora que conciliasse a parte teórica com a parte prática. Eu achava que isso não tinha no mercado. E aí, graças a Deus, o livro foi vendendo super bem até a 3ª edição pela Lumen Iuris. E aí teve um hiato grande, eu não me lembro se foi 3 ou 4 anos, em que da 3ª para a 4ª edição. E aí eu já estava com muito material e comecei a mexer no livro, e aí comecei a ficar naquela dúvida cruel, muda ou não muda o formato, né? Você estava comentando que gostava do formato antigo, com os casos e polêmicas separados, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou arriscar, porque eu acho que eu estou com muita informação aqui e vou mudar a proposta inicial do curso, do livro. E aí ele ficou, de fato, com os casos e com as polêmicas, mas sem estar tão segmentado como nas 3 edições anteriores. Eu procurei ir recheando os casos e polêmicas dentro do próprio livro. Tanto que quando a Malheiros me convidou e aliás, tenho que agradecer a Malheiros pelo convite, foi bem importante para mim ter migrado para lá, e também agradecer evidentemente ao Lumen Iuris, que foi quem me abriu as portas, especialmente ao João Luiz. Mas quando eu liguei para a Malheiros, houve essa discussão, devo ou não devo manter o nome do livro, né? Porque ele já estava com mais cara de curso, de licitações de contratos, manual, mas a Malheiros me recomendou a manutenção do nome, porque não só ele ainda tratava de assuntos e casos polêmicos, como já era um nome, do ponto de vista comercial, consolidado no mercado. A recomendação da editora foi pela manutenção do nome. E assim foi, a 4ª edição deu um trabalho danado, porque foi quase rever tudo que você já tinha feito, acrescentar novas coisas. Vocês não têm ideia do trabalho que isso dá, assim, eu fazia isso de madrugada, as atualizações eram sempre de madrugada, porque tem a TGE, tem um escritório, tem aula, e tem uma vida, né? Pra mim. Uma vida. Alguém que gosta de cinema, de futebol, de praia. Então a hora de fazer isso era de fato a partir das 10, 11 da noite. Então eu tirava 2, 3 horas durante a semana para ficar fazendo essa revisão. Então a revisão mais difícil foi esse salto da 3ª para a 4ª edição, que foi quase uma revisitação de todo o livro. E aí da 4ª para a 5ª não, já foi uma coisa mais focada na lei das estatais, que tinha sido recentemente editada, e com alguns acréscimos pontuais de assuntos novos que foram surgindo, ideias, como eu disse, palestras que a gente ministra, sempre tem alguma discussão interessante, então isso acabou refletindo aí na 5ª edição, que ficou mais gordinho assim como autor. Eu acho que mais ou menos é isso, Júlia, assim, a história o iter, né, de como o livro surgiu, né? E por que da minha proximidade com esse assunto. Bom, eu posso falar, não como colega, mas como leitora do seu livro, que ele é excelente, assim, ele cria um canal de comunicação com o destinatário, o leitor, que muito eficiente, é uma linguagem muito amigável, né? Eu estudava com ele, assim, para aqui, para a PGE, inclusive, e ele sempre me ajudou muito. Eu não tinha prática em licitações, então eu conseguia vislumbrar, visualizar aquilo, como funcionava aquilo na prática. Então, para mim, assim, é um livro excelente no tema, um dos melhores, com certeza. Fico muito feliz. Para mim é uma maior felicidade que um autor pode ter isso, né? O livro ele ajuda as pessoas, né? Que consegue ter uma linguagem amigável, né? Que era de fato uma das minhas preocupações, né? No início, ele surge com isso. Né? Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Isso é um debate, uma coisa mais dinâmica, então eu gostaria que vocês falassem, perguntassem. Alguém quer começar? Eu começo. Então, tá. Não, porque eu, assim, eu dei uma estudada nessa parte de mutabilidade, né, dos contratos de infraestrutura, né, e eu queria saber, assim, tenho algumas dúvidas, assim, sobre a diferença entre regulação por contrato e a regulação por agência, né, mas por contrato. O que tem que
ser colocado no instrumento contratual, né? Tem que estar bem ali fixado, ou que posteriormente pode, ex ante e ex post, né? Estaria sujeito, né, para não ficar uma coisa bem rígida, que isso acaba atrapalhando devido à longa duração do contrato. Né? E também queria saber, assim, que me ajudasse a entender um pouco os dispute boards e os patent rights. Bom, isso dá quase uma palestra, né? Natália, esse tema da mutabilidade é o tema que eu estou me ocupando no doutorado. Eu estou terminando a minha tese, se Deus quiser, até o final do ano. A tese tem esse foco, mutabilidade nos contratos de infraestrutura, que eu acho que é um tema bem relevante, porque nesses contratos de concessão, de PPP, você tem que lidar com paradoxos, né? O contrato serve primordialmente para dar segurança jurídica, mas em relações de longo prazo, como as concessões de PPPs, tudo muda o tempo inteiro. Então você tem um primeiro pacto concessional a partir de determinadas condições econômicas, sociais, técnicas e em 2, 3, 4, 5 anos todas aquelas premissas podem ter sido alteradas. Então, e essa é a razão principal da mutabilidade nos contratos. Então, eu tenho tentado trabalhar com essa dificuldade que existe de conformar esses dois valores, né? A segurança jurídica com a mutabilidade. Aí tenho me valido muito da análise econômica do direito, né? Partindo da premissa de que esses contratos são naturalmente incompletos, não se pode ter a presunção de num contrato de concessão de PPP, de fazer uma regulação exaustiva e completa de todas as situações, e também na perspectiva de que é um contrato relacional. Contrato relacional no sentido de que sem uma efetiva parceria, sem uma efetiva colaboração, sem uma efetiva boa-fé das partes, esses contratos tendem a não funcionar. É como quase um casamento, né? 35 anos, ele vai mudando, ele vai se adequando, mas é preciso que as partes estejam, né, dispostas a tocar aquele projeto. Então esse é um ponto muito difícil, eu tenho enfrentado muita dificuldade na hora de colocar no papel essas ideias, porque o mundo teórico nem sempre coincide com o mundo prático, especialmente no Brasil, né, em que a velocidade e as injunções políticas desses contratos são significativas. E aí, nessa linha, eu tento trabalhar essa dualidade da regulação por contrato e da regulação por agência, que é muito comum aqui no Brasil. Se você observar, grande parte dos setores regulados, em matéria de serviços públicos, de atividade econômica, eles têm uma parte significativa da regulação densificada no contrato. E a principal tarefa da agência reguladora é manter viva a leitura daquela decisão regulatória que foi tomada 20, 15 anos atrás. Então eu acho que é um papel fundamental da agência, e isso tem que estar muito coordenado com essa regulação do contrato. E aí é um ponto que muitas vezes a gente não percebe, né, mas quando se faz uma licitação para prestação de serviço público, via concessão ou via PPP, ali já estão sendo tomadas várias decisões regulatórias, que vão inclusive limitar o exercício da competência discricionária das agências. Então, esse também é um assunto, quem estudou isso muito bem na Europa foi o professor Pedro Gonçalves, que é meu orientador lá em Coimbra. Ele tem um livro fantástico que chama Regulação, Contratação e Concorrência, alguma coisa assim, depois eu posso passar o nome, que ele trata dessas conexões entre a regulação, o sistema regulatório, o sistema de contratação pública e o sistema de defesa da concorrência. Não dá para te fazer um checklist do que consta da regulação do contrato, o que consta da regulação da agência. Qualquer pretensão nesse sentido seria desconsiderar a realidade de cada setor. Cada setor tem uma lógica, cada setor tem uma característica específica, então não me parece que seja possível, nem no campo da teorização, de fixar o que é tipicamente regulação por contrato e o que tipicamente é regulação por agência. Mas é evidente que temas como equilíbrio econômico e financeiro, temas
com as obrigações das partes, isso tudo tem que constar no contrato de concessão de PPP, conforme determina lá tanto a lei 8.927 quanto a 11.079. Mas isso, repito, uma das conclusões que eu chego é que esse é um tema que não comporta uniformizações absolutas, porque quem trabalha com concessão e com PPP sabe que modelar uma concessão de saneamento é completamente diferente de modelar uma concessão de rodovia, que é diferente de telecom, que é diferente do petróleo. Cada setor desse tem um grau de especificidade que é necessário observar nessa relação. A segunda pergunta do Dispute Board é um mecanismo que eu gosto muito, porque também na minha tese uma das coisas que eu venho me convencendo é que se de um lado os contratos de longo prazo são incompletos, naturalmente incompletos, ou seja, não é possível precificar, estabelecer todas as contingências que vão acontecer, o ser humano, a gente pode até ter um bom grau de previsibilidade, mas ninguém adivinha, né? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui nem quando a gente sair daqui, tudo pode mudar. Então, é preciso ter essa ideia de que a análise econômica fala em racionalidade, né, limitada do ser humano de estabelecer todos os prognósticos possíveis. Então, o contrato é naturalmente incompleto. Mas se ele é naturalmente incompleto, é preciso ter bons mecanismos de governação dele. Como é que eu vou lidar com essas incompletudes? Porque os conflitos vão surgir, e isso me parece muito claro, as divergências contratuais vão surgir, e é preciso que o próprio contrato, que o próprio sistema daquele setor comporte mecanismos de governação para lidar com essas incompletudes, com essas divergências que surgirão em contratos relacionais de longo prazo, como são as concessões das PPPs. E nesse contexto você tem a dupla regulação da agência, você tem a arbitragem, você tem a mediação, a conciliação, a cláusula de hardship, que é a cláusula de renegociação, e o dispute board, que eu acho que é um mecanismo bem interessante, ainda não foi incorporado na realidade desses contratos de longo prazo, pelo menos no Brasil. Ele vem de contratos de construção do direito norte-americano, e basicamente a ideia é que em contratos muito complexos, tecnicamente, economicamente, que você tem uma comissão, como se fosse uma comissão de técnicos altamente especializados, que vão acompanhar esse contrato desde o início. Eles vão acompanhar, é como se fosse uma boa comissão de gestão, de fiscalização, mas formados por técnicos indicados por cada parte, que vão produzir relatórios sobre as obras, sobre o cronograma físico-financeiro. Eles não vão aguardar, é uma fiscalização que não é passiva, ela tem que ser necessariamente ativa e, a depender do dispute board, já com competências para resolver determinados conflitos técnicos. Então, na verdade, em contratos complexos como são esses contratos, uma figura como a do dispute board, eu acho que já tem a capacidade de eliminar muitas dúvidas e incertezas, porque na maior parte das vezes as questões são técnicas, são econômicas, e quando você tem alguém que olha este assunto com um retrovisor, que é o que um árbitro vai fazer, que é o que um juiz vai fazer, vai pegar todo aquele material e vai dar uma decisão, né, retrospectiva, olhando o que aconteceu. No dispute board você vai ter alguém que está permanentemente acompanhando aquele contrato. Então acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né, Márcio? Inclusive para qualquer contrato administrativo. Uma boa fiscalização, uma boa gestão do contrato faz a diferença em qualquer relação contratual. Mas especialmente nessas relações de longo prazo, eu acho que é uma medida importante. É evidente que encarece, né? Encarece esse custo do contrato, mas eu acho que é um mecanismo valioso que a gente poderia importar aí dos contratos de construção desde a década de 70, né, no direito norte-americano, que ele já tem essa figura, e aqui agora no Brasil vem já sendo adequada para contratos de obra privados, e eu modestamente já venho sustentando há algum tempo que isso é uma ideia que deveria ser incorporada aos contratos públicos. E a tua terceira pergunta, os stepping rights, as PPP, que está no artigo 5º, né, da Lei 11.079, que a ideia, é importante fixar, que
que essas relações contratuais, elas não se limitam mais a poder concedente, concessionário, parceiro público, parceiro privado. Tá? E essas relações hoje elas são multilaterais e uma figura fundamental é a figura do financiador, do agente financiador. O banco que vai alocar recursos. Tanto que na maior parte desses negócios você tem a modelagem sendo por meio de project finance, ou seja, o financiamento se dá pelo projeto. O que você dá em garantia, o que o banco quer receber em garantia para aportar recursos numa obra de rodovia, numa obra de uma geradora de energia elétrica, ele não quer uma garantia real, ele quer uma garantia de que aquele projeto foi bem estruturado. Então essa que é a lógica do project finance. Eu estou, na verdade, garantindo, e aí se chama de securitização, né, uma receita futura a partir de um bom projeto que tenha sido apresentado. E aí o que se percebeu, com base no direito inglês, é que na medida em que você dá, que o arcabouço legal consiga dar maiores garantias para esse agente financiador, menor será esse risco de financiamento e, portanto, menor o valor que o poder público vai pagar numa PPP. Então, os tech rights nada mais é do que um mecanismo em que o banco pode, a depender do grau de inadimplemento ou de má gestão do concessionário, ele assumir temporariamente o controle daquele negócio para dar uma saneada financeira e depois isso ser repassado para um outro concessionário. A ideia dos tech rights nada mais é do que dar ao agente financiador e ter até uma espécie de relação de solidariedade, porque banco e poder público têm o mesmo interesse, que o concessionário produza bons resultados, que seja eficiente. E os tech rights esse mecanismo de assunção do controle acionário do parceiro privado quando efetivamente isso não tiver adquirindo corretamente o contrato, e não é uma jabuticaba brasileira, isso vem do direito inglês. Bom, gente, o próximo candidato. Então, eu vi recentemente uma palestra antiga do professor Marçal, falando que um dos principais problemas da contratação seria essa posição de superioridade da administração. Eu queria saber se o senhor concorda com essa visão, porque, segundo ele, isso abaixaria no boas propostas. E se o senhor tem algum prognóstico das licitações aqui no Estado e propostas para mudança? Diogo, né? Diogo, olha, eu concordo em parte com o professor Marçal. O Marçal tem uma visão até mais radical do que a minha nesse ponto. Ele acha que tem que acabar com qualquer cláusula exorbitante em qualquer contrato administrativo. Eu já acho que talvez o melhor modelo fosse um modelo de modulação, como foi proposto pioneiramente pelo professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, num artigo que eu recomendo a todos vocês lerem, que se chama O Futuro das Cláusulas Exorbitantes no Brasil. O professor Diogo foi o primeiro autor no Brasil a levantar esta lebre, dizendo que a rigor as cláusulas exorbitantes, elas por origem, vêm do direito administrativo francês e vem dessa relação assimétrica que o Estado tem com o administrado, que foi o fruto. O direito francês ele começa fundamentalmente da jurisprudência do Conselho de Estado francês, criando assimetrias entre o Estado e o cidadão. Então, isso explica as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, a teoria do ato administrativo, a responsabilidade civil específica que o Estado tem diferente. Tudo isso vem de uma construção do Conselho de Estado francês. E isso é curioso, a tua pergunta é importante, para saber historicamente como é que surge isso no Brasil. Surge de uma maneira muito curiosa, porque os autores brasileiros que liam francês, liam os autores franceses e incorporaram essa teoria a partir da doutrina. Isso não foi um diploma legal que trouxe isso, isso foi aquela coisa do autor brasileiro, da época, que sabia ler francês, trazia isso e no Brasil isso foi se consolidando como um dogma absoluto. Depois, o movimento brasileiro não foi o legislador em primeiro lugar, foi a doutrina em primeiro lugar do direito administrativo, depois veio a
a legislação e a jurisprudência, para vocês verem a importância que a doutrina teve na construção do direito administrativo brasileiro. Então a gente importa essa teoria e aplica ela, talvez de uma maneira até mais radical do que os próprios franceses. Mesmo em França tem uma discussão sobre temperamentos em relação às cláusulas exorbitantes. No Brasil isso entra de uma forma muito aguda na Lei 8666, e nesse ponto eu concordo plenamente com o professor Marçal, de que isso gera muitas vezes aumento do custo de transação. Quem vai contratar com o Estado, contrata já sabendo que o Estado, lato sensu, não o Estado do Rio de Janeiro, mas que há um risco de impontualidade nos pagamentos, né? Isso lamentavelmente é ainda uma prática brasileira, esse risco é precificado nas propostas. Sabe que o Estado brasileiro tem a prerrogativa de rescindir unilateralmente um contrato, de aplicar unilateralmente uma sanção. O Estado brasileiro 90 dias que você não pague, o sujeito é obrigado a prestar, continuar a executar a sua prestação sem que o Estado seja obrigado a pagar. Então, quem vai formular uma proposta de uma licitação precifica esse risco. Isso é um risco precificado. Explica em grande parte por que quando a gente compra uma cadeira de uma empresa privada vai pagar possivelmente um preço menor do que quando o Estado compra. Porque há um risco envolvido na utilização dessas cláusulas exorbitantes. Qual é a minha única visão um pouco diferente do professor Marçal? O professor Marçal, se não me engano, o professor Floriano tem sustentado que em todas as relações contratuais seria importante aniquilar com as cláusulas exorbitantes. Eu, na verdade, não tenho nem uma certeza absoluta. Eu tenho dúvida se, por exemplo, numa relação de concessão de PPP, em que você tem um interesse público primário, em que você tem um atendimento a um serviço público, se o Estado poderia abrir mão dessas prerrogativas, porque elas estão absolutamente funcionalizadas no atendimento do interesse público primário. Agora, quando o Estado compra cadeira, quando o Estado é um consumidor como outro qualquer, eu sinceramente não vejo nenhuma razão para o Estado brasileiro se fazer valer dessas cláusulas exorbitantes. E aí volto ao tema original do professor Diogo, que ele foi o primeiro a falar nessa teoria da modulação, da dupla motivação e da modulação das cláusulas exorbitantes, compreendendo com base, se não me engano, no direito espanhol, que era necessário ter algum temperamento nas cláusulas. Se repararem, isso não está na Constituição, está só em lei. Bastaria mudar a Lei 8666. E aí vai uma outra crítica, em complemento à tua pergunta. Ou seja, no Brasil a gente tem uma preocupação excessiva com a licitação e pequena com o contrato administrativo. Né? O tema do contrato ele é muito menos debatido do que o tema da licitação. E eu acho que essa temática é uma temática importante que está sendo hoje discutida pela doutrina, dos meios acadêmicos, né? Enfim. E são vozes isoladas. O professor Marçal fala isso, o professor Fernando, eu tenho falado numa posição talvez mais intermediária, mas são poucos que comungam dessa tese. Ainda há como eu disse, uma presença muito forte no direito brasileiro daquela influência do direito administrativo francês. Né? Isso impregnou de tal modo que é muito difícil a gente se desapegar e verificar que existem sistemas como o da Common Law, por exemplo, que isso não acontece com tanta... Até acontece. Até tem lá, na Inglaterra como nos Estados Unidos, algumas cláusulas que se assemelham às cláusulas exorbitantes, mas longe de ser com essa... da forma como a gente vem aplicando aqui. E a sua segunda pergunta era? Foi o prognóstico em relação às licitações no Estado e visões que poderia melhorar. Olha, eu tive a oportunidade, junto com o meu querido irmão Marcos Juliano Vila Souto e com o Rodrigo Mascarenhas, querido amigo também, que era subprocurador-geral do Estado à época, isso em 2008, 2009, a gente elaborou um projeto de lei de licitações estaduais bem bacana, assim, com coisas muito modernas. Era fantástico, porque o Rodrigo marcava essas reuniões sexta-feira, 6 da tarde. O que mais alguém pode desejar, né, na vida do que falar sobre licitação às 6 da tarde? Mas era a única hora que a gente tinha os três
E o fato é que a gente saía daqui da Procuradoria às vezes 10 horas da noite, até tomar um chopp depois, os debates eram muito legais e o projeto ficou, na época, muito bacana. Hoje em dia, o Rodrigo até mencionou isso numa reunião, teria que resgatar, eu acho que ele já perdeu um pouco da atualidade, mas era efetivamente uma contribuição que a PGE poderia dar em relação a isso. Isso chegou a ser encaminhado à Casa Civil, mas por razões que eu não saberia explicar, esse assunto não avançou, né? Então, enfim, eu acho que tem espaço sim para aperfeiçoamentos e exercício de uma competência estadual nessa matéria de licitações e contratos. Bom, eu queria perguntar, eu até anotei para não esquecer, sobre essa questão até que o senhor menciona no livro, né, da excepcionalidade da dispensa de comprovação da regularidade fiscal e jurídica, né, de um contratante, principalmente quando ela é empresa monopolista. Eu queria entender se o Estado tem alguma proteção. Eu estava dando pesquisada e não encontrei uma normatização em relação a isso, sobre essa dispensa e essa aceitação toda. Isso é mais uma interpretação jurídica e doutrinária, né, que é possível, desde que seja monopólio e tal. Aí eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso, se o Estado tem essa pretensão de elaborar um projeto de lei que normatize isso de forma efetiva. Como é que é o seu nome? Adriana. Adriana, a sua pergunta está sendo objeto de um parecer nesse momento, não eu, mas está na PG15, exatamente com essa questão, que é uma questão complicada. Pois é, porque eu estou trabalhando exatamente nele. Viu? E aí eu fui pesquisando e fui descobrindo as coisas que eu realmente não tinha conhecimento, e aí me bateu essa questão, até porque o CTN, no artigo 93, que eu descobri, lá parece que ele remete a um artigo da Lei 8.666, que é o 29, que não precisa, assim, a palavra é exigência. É mais uma necessidade de que seja regulamentada aquela comprovação. Entendeu? E aí surgiu essa dúvida, né? Veja bem, a gente tem que examinar isso, primeiro, circunscrevendo a um determinado tipo de contrato. Nós estamos falando aqui, se eu bem entendi, e é uma situação corriqueira, de situações em que o Estado brasileiro contrata com um agente econômico que é monopolista natural. É um monopólio natural, é aquela estrutura de mercado em que não há possibilidade de concorrência, ou seja, não é nenhuma decisão política, técnica, simplesmente não é possível a concorrência, porque você não vai ter lá duas empresas que vão construir 2 gasodutos para eles concorrerem. Você não vai construir uma outra ponte de Niterói para concorrer com a ponte que existe. Por quê? Porque os custos fixos seriam muito elevados. Então essa é a teoria econômica do monopólio natural, ou seja, é inviável que você tenha um novo entrante naquele mercado. Então, há em alguma medida, e trazendo um princípio que eu gosto muito do professor Diogo Figueiredo Moura Neto, que ele sempre tratava, o princípio da realidade. O direito não pode se afastar da realidade. Não. Então a realidade é que o ente público depende do fornecimento de gás de apenas daquele concessionário de gás, ou daquela distribuidora de energia. Não há possibilidade de você ter uma alternativa, como acontece, por exemplo, em mercados dominados pelo valor concorrencial, como telecomunicações, né, e outros setores em que é possível ter uma concorrência no mercado. Em alguns setores isso não acontece. Gás natural, transmissão e distribuição de energia, isso não é possível. Então, na verdade, o que o poder público, como contratante, como usuário, tem é uma dependência da vida real. Você não pode imaginar razoável suspender o fornecimento de gás de um hospital porque a empresa está devendo. E aí tem uma decisão importante e paradigmática do Tribunal de Contas da União, envolvendo até fornecimento de gás para um determinado tribunal de justiça, em que reconhece que e faz uma ponderação. Vamos lá, essa empresa de gás, a distribuidora estava devendo INSS, está em dívida com a Seguridade Social. E a gente sabe que dos documentos de regularidade fiscal, esse é o documento com maior peso porque tem dimensão constitucional. O artigo 195, parágrafo 3º da Constituição, fala que ninguém pode contratar
se tiver em débito com a Seguridade Social. O que o Tribunal de Contas da União, no meu ver, fez foi uma ponderação. Olha, neste caso, não é possível suspender o fornecimento de gás e, infelizmente, é necessário contratar com esta única empresa, e aí criou algumas condicionantes para que aquela empresa pudesse logo se regularizar. Também o Estado não pode ficar omisso com a inadimplência de um concessionário, até porque isso seria uma espécie de abuso dessa condição de monopolista. Ele sabe que todo mundo depende daquele serviço, né? Então, eu acho que é preciso fazer essa ponderação no caso concreto e, em alguma maneira, instando os concessionários ou criando mecanismos que possam obrigá-los a ficar regulares. Mas, especialmente quando se trata de serviços essenciais, infelizmente há uma dependência real daquele agente monopolista. E aí, em algum caso, em algumas medidas, será necessário flexibilizar a regularidade fiscal, a regularidade trabalhista, em razão de um valor maior, né? Que é não interromper um serviço essencial. E aí a gente precisa achar o mecanismo de fazer isso sem criar um incentivo errado para esse concessionário a que ele permaneça inadimplente. O Estado não pode também ser omisso em relação a isso. Ok? Então, assim, nessa linha da regularidade fiscal, essa exigência de comprovação de regularidade quando o tributo não está diretamente ligado ao objeto contratual. Assim, um exemplo mais básico é quando a gente contrata uma prestação de serviço e exige uma certidão do ICMS e vice-versa, exige do ISS. O que você acha desse equilíbrio? Por um lado, você tem a necessidade de contratar bem e de simplificar o procedimento licitatório. Do outro lado, tem a questão de não fomentar o inadimplemento. Mas, assim, cada vez mais a licitação se distancia do seu foco para virar uma reguladora. Mas essa foi uma questão tão debatida aqui na época que a gente fez as multas padrão. Logo no início, as multas padrão, elas eram feitas por uma comissão de procuradores e vários temas polêmicos eram debatidos. Esse, se não me engano, foi um dos temas que a gente mais discutiu. Depois de um certo tempo, essas minutas passaram para a PG15, que faz hoje quem vem se ocupando disso é a Aline, a procuradora assistente da PG15, que vem examinando esse assunto. Mas lá atrás, houve uma discussão muito intensa dentro do próprio grupo, porque de um lado você tem até um argumento do Código Tributário Nacional. O Código Tributário, isso não está na Lei 8.666, mas tem um artigo do Código Tributário que diz que nas licitações somente é possível exigir os tributos que guardem relação com o objeto. Que faz muito sentido. Se o Estado está licitando, o Estado Lato Senso, tá, gente? Não o Estado do Rio de Janeiro, está licitando a prestação de um serviço, em tese, faz todo sentido que você exija a regularidade do ISS, que é o tributo que incide em relação àquele objeto. Exigir o IPTU, exigir outros impostos, outros tributos, ou até débitos que estão inscritos em dívida, já talvez afastasse um pouco o objetivo original. Porque o sujeito pode estar devendo IPTU, mas está em condição de prestar o objeto. O que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que muito pela forma como a União consolidou aquela certidão dela. Lembra que a certidão da União hoje ela é absoluta, ela pega lá dívida ativa e tudo. Acabou prevalecendo aqui na Procuradoria, o que é razoável, já que, né, em alguma medida nós somos advogados também da Fazenda Pública. Nessa discussão da minuta padrão acabou prevalecendo um entendimento mais fazendário, digamos assim, ou seja, na dúvida é melhor exigir todos os tributos em relação à sede ou domicílio daquele ente. Primeiro porque isso traz uma segurança maior para quem está licitando, e segundo porque isso faz sentido, né, numa decisão, numa perspectiva mais fazendária. Mas eu confesso a você, se a memória não me trair, que eu fui voto vencido nesse tema. Eu acho até que na última edição
esse negócio de escrever livro é complicado, né? Você tomar uma posição, às vezes você tem dúvidas, você não fica longe de ter certeza absoluta se você vai e volta, será que é isso mesmo? E direito é isso, né? Quem tem muita certeza tem que tomar cuidado, porque eu tenho várias dúvidas o tempo inteiro. Então esse foi um tema que eu sempre me afligiu muito, se esse viés mais fazendário que acabou prevalecendo das minutas padrão, ou se uma exigência mais focada naquele tributo que efetivamente guarda relação com o objeto social. O que a prática administrativa vem indicando, não só em relação ao Estado do Rio de Janeiro, mas, grosso modo, em relação às licitações do Brasil afora, é essa exigência com maior amplitude. E as próprias empresas, curiosamente, eu achei que as empresas fossem questionar mais isso, elas meio que se conformaram e sabem que para licitar elas vão ter que estar com a certidão negativa ou com a certidão positiva, inclusive com a certidão de inscrição de dívida. Porque a inscrição de dívida, às vezes, você pode ter uma multa ambiental e o sujeito não participar da licitação, guarda menos relação ainda com o objeto da licitação. Então, o outro lado da questão é, será que eu estou utilizando a licitação como um meio indireto de cobrar um tributo? Será que eu estou utilizando a licitação como sem estar estritamente atrelada à sua finalidade original? É uma discussão, mas hoje, não só aqui no Estado, mas assim, na essência, o que tem prevalecido é esse entendimento mais amplo. Mas, assim, nesse caso, nessa pergunta, a opção de uma certidão positiva com preço negativo também não é algo muito difícil, né? Não. A judicialização disso, talvez por isso também não tenha esse levante tão grande, porque, pelo menos o que eu tenho visto, assim, é uma facilidade muito grande em caso, né, de concessão de certidão positiva com preço negativo. É verdade. O judiciário tem concedido a torta direito. Porque aí tem várias alternativas, né? Parcelamento, a dívida pode estar com exigibilidade suspensa, enfim, tem mecanismos do particular também questionar isso. Doutor, tem uma pergunta. Sobre, já que a gente falou de precificação do risco, no caso de um contrato que não tem, o senhor fala disso no livro, né, a ausência de previsão de reajuste, ou a previsão de reajuste sem a determinação de um índice. Aí o senhor tem um entendimento, me corrija, não sei se já mudou, né? Lembrar do entendimento. Pode ter mudado também, né? Outro dia alguém, desculpa, então, outro dia me perguntou, você acha isso no livro? Eu falei, eu acho mesmo. Não lembrava que eu achava isso não. Mas diga. Pois é, então, no caso de ausência de reajuste, ou o caso de previsão de reajuste sem índice, o senhor diria que não haveria possibilidade desse reajuste, desse pedido de reajuste por parte do contratado, né? Porque haveria uma violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao mesmo tempo da isonomia, né? E o senhor cita exatamente que a doutrina majoritária, né, diz que não, que o equilíbrio contratual seria um direito aí inabalável, no caso. Até pela previsão expressa na 8666, né? Aí eu queria saber qual a posição assim, sobre essa precificação do risco, que a gente está falando exatamente da supremacia. Eu ouso discordar um pouco nesse caso, mas não totalmente assim, dizer, não, sempre tem que ter reajuste, mas eu acho que há uma certa espécie de má-fé, até enriquecimento ilícito, a gente poderia dizer, do Estado. Não, claro, qualquer fato novo. Não pode ser qualquer fato novo que justificaria essa revisão do equilíbrio contratual, né? Essa possibilidade. Eu queria saber o que o senhor acha sobre essa precificação do risco quando tem ausência de equilíbrio contratual. Ainda que eu acho que deve ser um caso de laboratório, não deve ser tão comum, né? Espero. Acontece com mais frequência. Desculpa, como é que é o seu nome? Madiane. O que acontece é o seguinte, o reajuste tem previsão expressa aí como uma cláusula que deve constar no edital. O particular que intenciona contratar com o Estado, ele sabe que, ou deveria saber, que em contratos que podem ser prorrogados até 60 meses, com serviços contínuos, há uma legítima expectativa de que aquele preço seja reajustado. Quando isso não consta no edital, e o particular não impugna no edital, ele em alguma medida adere àquela proposta formulada no edital e no contrato. Ele assina um contrato sem cláusula de reajuste. Você vai dizer, olha, mas ele foi imprudente, é verdade. E aí é preciso que as empresas privadas também, isso acontece com muita frequência, se organizem mais para participar das licitações. É muito comum as empresas privadas participarem de licitação sem ler o edital, sem ler o contrato,
e aí se deparam com situações como essas. Me preocupa também, além dessa questão, o ponto fulcral do meu entendimento é a violação da isonomia, porque eu imagino que um edital que não tenha previsão de reajuste poderá ser lido por uma outra empresa que não terá participado da licitação, e eu acho que isso é plenamente possível, porque, olha, não me interessa, não tem reajuste, não quero saber. Então, eu acho que isso cria uma disfuncionalidade em relação à isonomia, e mais, e aí, caindo para o mundo da patologia, existe uma prática, esse mundo ali, atual das licitações de contratos é um mundo muito complicado hoje em dia, né? Porque a gente vê aí as grandes discussões de superfaturamento, de má-fé, de grande escala que aconteceram no Brasil. E quem trabalha nessa área sabe que existe um negócio chamado técnica do mergulho. A técnica do mergulho é a seguinte: o sujeito mergulha o preço, ele inclusive adere a condições que não são as ideais, para depois, na renegociação, eles conseguirem o aditivo. Tem um livro interessante do economista do Banco Mundial, chamado, esqueci o primeiro nome dele, mas é Quash, que fala da renegociação dos contratos na América Latina, e ele menciona exatamente que o percentual de revisões e de aditivos que são deferidos, em grande parte na América Latina, ele fez um estudo, se decorre dessa estratégia de mergulhar o preço, e é alguém que depois tem uma boa capacidade de renegociar esses valores. Então eu acho que é uma medida, nesse caso, talvez mais conservadora, no meu posicionamento, concordo, porque de outro lado você teria a discussão do equilíbrio econômico financeiro do contrato, mas eu acho que o particular hoje em dia não pode participar de uma licitação sem o mínimo de cuidado no exame do edital e do contrato. E esta cláusula de reajuste é uma cláusula muito importante, que deveria, no mínimo, ser objeto de questionamento. Então eu reconheço que é um tema bem polêmico, que a outra posição também tem excelentes argumentos, mas por hora eu continuo achando que é didático e faz bem ao interesse público que a gente tenha essa previsão mais dura em relação a não admitir reajustes quando não foram expressamente previstos no edital. De fato novo que justificaria esse reajuste, assim, uma concessão? Não. A diferença é que se for. Eu quero. Obrigado. Vem me salvar aqui com o chazinho. Se fosse mais tarde, poderia ser um uísque, né? Realmente o mesmo efeito, mas agora é melhor o chazinho de camomila. Aí é preciso ver se o fato novo que você está falando, ele é um fato novo que vai atrair a teoria da imprevisão. São coisas diferentes, né? Porque se você tiver um fato novo, imprevisível, ou previsível de consequências calculadas, você vai cair para o campo da revisão. Teoria da imprevisão, lá do direito civil clássico, que tem aplicabilidade no artigo 65.2d da 8666. Então, aí já é outra coisa. Agora, se ficar na questão só do impacto da inflação no preço do contratado, aí me parece que foi um risco que ele assumiu ao celebrar o contrato. A gente tem no meio do caminho, né? Nós enfrentamos essa casa por 2 vezes. Você tratou do seu livro, eu só não sei se você repetiu nessa edição, né? Não vi tudo. É um contrato com menos de 12 meses de vigência. Isso. Você não imagina, você não deve imaginar que ele vá ser objeto de aditamento, porque não é saudável você de pronto prever um problema no contrato que o leve a prorrogar o prazo. Mas aí ocorre a prorrogação por alguma necessidade e aí não tem uma previsão de reajuste, nem de prorrogação. Mas ela se faz necessária. É um ponto, né, Márcia, bem importante, porque há uma certa confusão entre a ideia de que a anualidade do reajuste, né, desde a época da estabilização da moeda, do plano real, e de que só contratos com mais de um ano devem ter cláusula de reajuste. É muito comum, e esse caso foi um caso concreto aqui envolvendo a SEDAI, em que era um contrato de obra pública em que tinha 8 meses de previsão de execução do contrato, portanto não havia previsão de cláusula de reajuste.
Mas o que acontece na vida real, né, gente? Entre o momento da formação, a formulação da proposta, da licitação até a assinatura do contrato, pode decorrer um tempo bem razoável. Então, quer dizer, 1 ano do reajuste, ele conta não na data da assinatura do contrato, ele conta da data da proposta ou do orçamento a que ela se referir. Então, o fato do contrato, a duração do prazo de execução do contrato ser inferior a 12 meses, não significa que o contrato não deva ter uma cláusula de reajuste, porque muitas vezes o reajuste vai se fazer necessário, especialmente em matéria de obra pública, né? Então, a recomendação é sempre essa, mesmo, não cabe no contrato de execução imediata, entrega de material de consumo, isso realmente não faz sentido ter reajuste, mas uma obra pública, por exemplo, cujo prazo seja 6, 7 meses, é prudente colocar uma cláusula de reajuste, porque, repito, ele não se inicia da data da assinatura do contrato, mas da data da proposta. E entre a proposta e o contrato, muita coisa pode acontecer, né? É que nem um Barroso disse, entre a hora de dormir até a hora de... tudo pode acontecer. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa em relação à proposta e o momento de assinatura do contrato. Só uma dúvida, assim, tem relação a isso que ela estava falando, dessa questão do reajuste, de revisão dos contratos. O senhor acha que é possível elaborar uma matriz de risco para que se possa, assim, ter uma base dos riscos que aquele contrato pode surgir no decorrer da execução, né, que é para que a execução do serviço possa ter no decorrer do próprio contrato? Seria possível elaborar uma base, né, de matriz de risco para uma referência, uma matriz de risco referencial, por exemplo? Olha, essa questão dos riscos é super importante, e ela entrou forte no cenário brasileiro com a lei de PPP. A lei de PPP que introduziu a ideia de partilha de riscos nos contratos. Até então, seriamente não se discutia aqui no país, assim, nesses contratos, até de longo prazo, a questão do risco. E também trazendo um pouco da análise econômica do direito, eu acho que um contrato serve para fundamentalmente 2 coisas: dividir riscos e criar os incentivos corretos para as partes. Então, desde a lei de PPP, que foi em 2004, que se passou a discutir e perceber a relevância da matriz de risco, porque ela faz uma separação a partir de um critério racional, né? Você mapeia os riscos, identifica qual a parte que melhor pode gerenciar aqueles riscos e aloca esses riscos para cada parceiro, o que vai produzir efetivamente uma proposta mais vantajosa para a administração. Porque o parceiro privado, a empresa privada vai saber que o risco político, por exemplo, não é dela, que o risco ambiental, eventualmente, não é dela. Então, isso tende a gerar uma diminuição na proposta de preços. Então, isso sempre funcionou muito bem para contratos de maior envergadura na área de infraestrutura. E eu sempre achei que qualquer contrato, mesmo 8666, pode e deve partilhar riscos. Tá? Eu acho que essa noção de partilha de riscos ela é essencial a qualquer tipo de contrato. Isso vem se expandindo. A discussão normativa recente federal, a lei das estatais, vem cada vez mais sinalizando nessa tua ideia, nessa tua proposição de que os contratos devem ter uma matriz de risco. Talvez o que seja necessário a gente pensar é se determinados contratos, pela sua simplicidade, vão justificar uma elaboração sofisticada de uma matriz de risco. Porque dividir risco no contrato não necessariamente está vinculado a um anexo matriz de risco. Você pode dividir risco numa cláusula específica. Então, minha única dúvida, eu acho que esta é uma tendência, agora não acho também que a gente deva, e nesse ponto me parece que a discussão normativa foi um pouco além, eu dizer que tem que ter matriz de risco para todo e qualquer contrato. Eu não vejo um contrato de compra e venda de copo de plástico que tem que ter matriz de risco. Acho que como diria um ex-chefe meu, muita vela boba de fundo ruim. Não que a compra de plástico seja ruim, mas entendeu? Não tem esse grau de especificidade, o que não quer dizer que você não possa fazer no próprio contrato, no próprio edital, lá, algum tipo de precificação
de risco, que é uma coisa que eu já defendo há muito tempo, por exemplo, em matéria de variação cambial, né? Que sempre trouxe vários problemas aqui na PGE, a gente tem vários precedentes de saber, olha, quando você tem um contrato indexado em moeda estrangeira, né, em que o sujeito vai comprar o equipamento, importar o equipamento e vai importar em dólar, vai importar em franco suíço, como é que faz quando, do momento em que foi feita a proposta até o momento em que o contrato é efetivado, você tem uma variação do dólar nesse período, né? Isso sempre gerou muitos pareceres aqui na casa que diziam, olha, essa variação está na área ordinária, portanto, é risco do contratado. Agora, essa variação já foi muito acima do esperado. Ela é extraordinária, ela comporta a revisão do contrato administrativo, a aplicação da teoria da imprevisão. Bem, por que o contrato não pode dizer uma cláusula simples? Olha, se o dólar variar até tanto, o risco é do contratado. Acima disso, o risco é do particular. Então, é alguma coisa que você pode precificar no contrato. E a gente, durante tempos aqui, não aqui só do Estado de Janeiro, mas no direito administrativo brasileiro, teve essa questão da variação cambial, voltando para aquela matriz do direito administrativo francês. O que é área ordinária, o que é área extraordinária? Ora bem, o contrato não pode dizer isso, não pode explicitar limite de variação cambial. Obrigado. Hoje até já se avançou nessa questão da variação cambial. Você tem no mercado financeiro um tipo de proteção cambial chamado contrato de hedge. O Tribunal de Contas da União já vem exigindo que em contratos de curto prazo que o próprio particular faça um contrato de hedge. O contrato de hedge é um contrato de proteção cambial, em que você vai ter um terceiro que vai poder fazer resguardar essa oscilação da moeda estrangeira. Então isso até já se avançou para um tipo específico de produto no mercado dos contratos de curto prazo. Porque nos contratos de longo prazo essa é uma grande questão ainda. Como proteger de quem vai assumir esse risco, né? Você imagina uma concessão de ferrovia que você tem que adquirir os trens na Suíça. Entre o momento que ele oferece a licitação até quando ele vai adquirir, a moeda varia profundamente. Quem é que vai assumir esse risco, né? Isso é um problema nos contratos de longo prazo. Nos contratos de curto prazo a gente já tem esse produto que é o hedge, né? Que vem minorar esse risco. Tem uma dúvida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nova lei de licitação, né, e a relação com a prorrogação contratual versus a relicitação, as vantagens de fazer uma relicitação, né? E também eu cheguei a comentar com você, não sei se vai lembrar, que eu estava escrevendo um artigo sobre arbitragem. Lembro. Larguei de mão o artigo, porque eu fiquei paralisada, não quero saber de arbitragem. Eu fiquei paralisada quando eu me deparei, assim, para ler algumas coisas sobre o contrato de concessão, né, a arbitrabilidade objetiva dos contratos de concessão, principalmente também em relação à política tarifária, né, outras coisas também, o que seria arbitrário, né, quem iria determinar isso, seria, no caso concreto, então eu fiquei parada, eu falei, pô, não tem condição de andar aqui. Aí eu larguei, mas é um tema que sempre tem sido revisitado, mas eu nunca consigo ou gravar aquilo ou estudar, eu não consigo assimilar. Aí... Bom, Natália, partindo da segunda pergunta, né? Esse é um tema a construir, né? Existem temas que já estão consolidados na doutrina, que já foram refletidos, que já foram pensados. A arbitrabilidade objetiva, este é um desafio novo. É para você e é para todo mundo que lida com arbitragem. Eu tenho cada vez mais estudado esse assunto. Participei aqui de uma comissão que elaborou o decreto de arbitragem do Estado do Rio de Janeiro. A gente discutiu muito esse assunto
e chegamos à conclusão que não dava para definir num ato, num decreto, quais são os espaços da arbitrabilidade objetiva, não? Aquilo que pode ser efetivamente arbitrário. Porque existem vários critérios ainda que podem ser, que não estão ainda amadurecidos na doutrina. Há quem fale do interesse público primário, não pode ser arbitrário, pode ser só o interesse público secundário, que acabou sendo até a nossa opção no decreto, mas que ao fim e ao cabo não deixa de ser muito subjetivo, não? Porque tem interesse público primário, secundário. Mesmo na Itália, onde surgiu isso, essa discussão de interesse público primário e secundário já vem ganhando uma outra dimensão. O critério de ato de gestão é ato de império. Enfim, esse é um tema a construir. Eu tenho a impressão que esse é um assunto que a prática administrativa, o dia a dia das arbitragens, talvez a ida ao judiciário que vai permitir a construção desse assunto. Me parece que qualquer autor que tenha a pretensão de trazer uma definição absoluta e definitiva em relação a esse tema, talvez esteja avançando muito em relação a uma coisa que eu acho que vai depender muito do exercício da arbitragem da administração. É uma coisa nova para todo mundo, né? Todos nós, a arbitragem na administração pública é uma coisa nova. Então, vai depender, a meu juízo, de uma construção talvez coletiva e da prática administrativa. Então, você não deveria ter abandonado, porque o professor Diogo me ensinou que essa é uma das frases que eu mais gosto de lembrar do Diogo, que na verdade ele mencionava, se não me engano, Isaac Newton, numa das dúvidas, a gente sempre fica em dúvida, né, de encarar um novo desafio. Numa desses meus dilemas, ele falou: Flávio, segue nos ombros do gigante. Eu falei: mas como assim, Diogo? Quem é o gigante? Flávio, os gigantes são todos aqueles que antecederam, que estudaram o tema, que construíram uma tese. Então você vai ser mais um que vai botar lá um pequeno partícula no universo de conhecimento. Então isso, entendeu? Sobe nos ombros dos gigantes, todos aqueles que te antecederam, e você certamente, ao fazer o teu trabalho, você vai dar uma pequena contribuição, mas é uma contribuição que já vai despertar que outra pessoa consiga pensar. Então, a recomendação é que você não desista do tema. O tema, de fato, é desafiador para você e para todo mundo. Tem uma pergunta também, vou contextualizar para você. Eu sou da PG10, da Trabalhista. E, enfim, num contexto em que a gente vem falando de arbitragem, de matriz de riscos, de dispute on board, a minha pergunta, na verdade, são duas, né? A primeira é se não existe, tendo em vista o princípio da realidade, se não existe um descompasso, quase que uma esquizofrenia, entre uma administração que quer se vender super fiscalizadora, competente, com métodos inovadores, nesses contratos de maior relevância econômica, digamos, e que acaba esquecendo um pouco o dia a dia da fiscalização de terceirizações, por exemplo, todo dia em que a gente não consegue provar para o juiz do trabalho que a gente fiscalizou, e quando a gente consegue, eles falam que não é prova, mesmo que o TST venha mudando um pouco o seu entendimento depois da decisão do STF, eu não acho que tenha segurança jurídica nesse ônus probatório do reclamante e que provavelmente vão inverter o ônus da prova, enfim. Então, como é que fica essa questão esse descompasso e se a realidade pode mudar com a nova lei de introdução às normas do direito brasileiro? Enfim, voltando principalmente quando se fala em fim das cláusulas exorbitantes, eu fico pensando nisso, fim das cláusulas exorbitantes da regularidade. Como é que a gente prova para um juiz que a gente fiscalizou? Se falando isso, ele fala, não, realmente, teve licitação, teve cláusula exorbitante que você não usou, que você deveria ter usado, enfim, se imiscuindo completamente na discricionalidade administrativa. Não tem regularidade, então como é que a gente vai provar se a gente tira esses aspectos sofisticados de uma administração gerencial, mas que para os contratos do dia a dia eu não sei se cola? Como é o seu nome? Soraya. Soraya, essa pergunta é ótima, na verdade é um dilema que eu vivo no dia a dia, né? A gente às vezes fala em aula,
pareceres, né, questões muito bacanas, do direito administrativo, moderno, século XXI. Aí você vai para sua mesa na procuradoria, você faz um processo, aí você fala, caramba, você está tão distante, né, do mundo real. Eu também tenho essa mesma sensação. Tem um artigo muito bacana do professor Carlos Edson de Feld, aliás, um dos organizadores, das cabeças dessa lei de introdução ao direito brasileiro, o professor Floriano, em que ele fala do direito administrativo dos clipes. Né? Ele fala toca exatamente nesse seu ponto. A gente vive uma espécie de esquizofrenia. De um lado, falando do direito administrativo dos negócios, das concessões, das PPPs, um mundo sofisticado, um mundo com uma racionalidade mais próxima da economia, e um outro mundo, o direito administrativo dos clipes, que parece que a gente tem um compromisso com a ineficiência, um compromisso com a burocracia, e que a gente não consegue destravar os nós. Então, a tua sensação, ela é compartilhada, inclusive por mim, enfim. Eu me lembro que uma vez eu fui dar uma palestra, estava tão empolgado, falando de coisas tão interessantes, e aí veio um parecer aqui, de novo, sobre a questão se o convite tinha que ter 3 participantes. Então, eu falei, não acredito que a gente não está discutindo isso. Tive que dar o parecer lá no negócio do convite, que é um troço para lá de batido, ou seja, a gente às vezes não consegue girar a roda. Então eu acho que primeiro a tua percepção é uma percepção bem correta. O ponto da responsabilidade subsidiária do enunciado 331 contribuiu o Supremo Tribunal Federal ter ficado em cima do muro. Né? Naquela DC 16, se esperava que o Supremo, né, tomasse uma decisão, e tomou, dizendo, olha, é constitucional, o artigo 71 da lei do BMB, mas olha bem, fiscaliza aí, porque senão você vai ser responsabilizado. E eu sei, quem está na PG10, imagina a tortura que não deva ser ver essa massificação dessas ações e sem uma compreensão até do outro lado do juiz. Eu acho que esse é um ponto, assim, que a gente precisaria, quando eu falo a gente, não a PG10 sozinha, mas a Procuradoria, o Estado, olhar isso do ponto de vista sistêmico. Este não é o tipo de assunto que a gente deva tratar no varejo de cada ação. Se a gente não resolver esse problema no macro, e aí quando eu falo resolver o problema no macro, existem tentativas e alternativas de sair desse problema pontual da fiscalização em cada contrato. Uma alternativa que vai ser recente, vai agora ser revisitada, é a cláusula da retenção. A gente tinha lá atrás estabelecido uma cláusula de retenção que o nome não ajuda, mas que fundamentalmente diz o seguinte: olha, se o contratado não comprovar a obrigação dos encargos trabalhistas com o Estado, ele vai ser, o Estado não paga. Tá? Então ele tem de 3 em 3 meses, ele tem que comprovar, se ele não comprovar, o Estado não paga. Isso virou cláusula padrão, e logo em seguida vários questionamentos dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, começaram a pipocar dizendo que isso era um enriquecimento sem causa do Estado brasileiro. Várias decisões do STJ, porque não foi só aqui no Rio de Janeiro que a gente fez isso, vários estados, vários entes públicos fizeram uma cláusula similar de retenção. E aí tivemos que retroagir, né, porque isso ia gerar um contencioso administrativo muito maior. Até que a coisa de, não sei se ano passado ou ano retrasado, o Tribunal de Contas da União deu uma decisão, deu uma ou 2 decisões, entendendo que em matéria de inadimplemento das obrigações trabalhistas era possível sim fazer algum tipo de retenção numa relação contratual. Isso foi para a PG15, o procurador do Estado Rogério Carvalho Guimarães, excelente procurador, depois teve na PG12, mas na época ele era parecerista na PG15, fez um parecer provocando de novo a mudança do entendimento, porque aí já amparado numa decisão do TCU, isso fica mais fácil da gente, né, brigar no TRT, no TST,
E isso virou, os 2 pareceres foram vistados. Eu preparei os 2 vistos do Procurador-Geral do Leonardo na época. Muito bem, isso volta para a PG 15, tentando explicar o contexto, né? Isso volta para a PG 15, e num dos cursos de gestão que a Aline organiza, de pregoeiro, essa questão foi levantada e alguém corretamente levantou a seguinte questão: mas vem cá, o Estado vai fazer cláusula de retenção nesse momento que o Estado não paga nada, de crise econômica? Essa é a melhor hora de colocar essa cláusula? O Estado, lembra, há 1 ano e meio atrás, o inadimplemento estava em níveis absurdos. Eu não sei nem se isso ainda continua. Acho que melhorou com o plano de recuperação fiscal. Mas naquele momento, introduzir uma cláusula de retenção com o Estado inadimplente por conta da crise era um problema, esse é um tiro no pé. Então houve uma decisão política, estratégica, a meu ver, de segurar essa cláusula. E agora esse tema está sendo revisitado, a gente está imaginando que aquele momento mais grave da crise passou e que é hora de retomar essa cláusula de retenção como um mecanismo preventivo e sistêmico para que a gente tenha lá como provar para o juiz que de fato a gente está fazendo essa fiscalização. Mas aí, Soraya, é um ponto que eu vou além e acho que a advocacia pública precisa mudar a cultura. Não é só aqui a PGE, não, a cultura de um modo geral. É preciso que a gente seja mais proativo, ou seja, não dá para ficar só contestando a ação trabalhista sem tentar, muitas vezes, provocar uma solução que seja mais sistêmica para um problema como esse. Então eu acho que tem um espaço enorme aí para a gente criar interações entre a área de consultoria e a área de contencioso, para a gente não ficar fazendo mais do mesmo, né? Então, nesse caso, é importante olhar o fiscal que está lá naquele contrato, está no problema, como seu cliente. Você precisa chamar o teu cliente, olha aqui, você está fazendo tudo errado, tem que ser assim, assado, criar procedimentos para as pessoas, porque o sujeito está lá na ponta. Muitas vezes, isso é preciso que a gente entenda, ele não foi treinado para isso, ele ganha mal, aquilo, entendeu, é mais uma coisa que ele faz na administração pública, entendeu? Porque infelizmente o Estado brasileiro funciona mal. Então, a gente se aproximar daqueles contratos, daqueles demandantes que mais provocam responsabilização subsidiária e criar um mecanismo preventivo, eu tenho a impressão que pode ser um caminho mais interessante do que a gente ficar dando um murro em ponta de faca com o juiz trabalhista, que já vai ter uma precaução natural contra a nossa tese de defesa. Então, acho que isso vai, em breve, deve retomar. Eu vou abrir, então, para a pergunta final, até porque o Flávio está gripado. Mas é um prazer, bate-papo Não, está prático. super interessante as perguntas. Alguém gostaria de... Eu não queria ter esse ônus de fazer tanta final. mas já que a gente estava já pela trabalhista, no final do ano passado tiveram duas leis, né, que fizeram reforma grande na lei de terceirizações. Sim, muito dessas reformas tem que ser definido, mas em alguma medida ela tentou aproximar o tratamento que se dá aos empregados terceirizados dos empregados das empresas contratantes mesmo. Só que aqui, no caso do Estado, os empregados da empresa contratante são estatutários. Então, assim, em que medida essas novas leis de terceirizações que tentam aproximar o ambiente de trabalho em terceirizados e empregados dos contratantes se aplica para o Estado? Como é que eu estou, né? Márcio, eu acho que, enfim, é importante que o Estado brasileiro regule as terceirizações. Eu acho que é um tema que tem aí um vazio normativo. Vazio normativo esse que foi, em alguma medida, ocupado pelo Tribunal do TST, né, com a edição do enunciado 331, né? Eu acho que o enunciado 331 ele é um típico caso de ativismo judicial, né? Na ausência de uma norma, o judiciário foi lá e delimita o que pode ser terceirizado, o que não pode ser, enfim, acho que
é um tipo caso de ativismo normativo. O tema da terceirização é daqueles temas que tem um dogma enorme, né? Que tem um conteúdo ideológico muito grande quando se fala de terceirização. Toda vez que a gente traz conteúdo ideológico para a discussão jurídica, tende a nossa visão a ficar um pouco turva, né? Porque há aqueles que vão dizer que sempre aquilo é uma relação de precarização, enfim. Eu particularmente acho que o problema não é a terceirização, o problema são as terceirizações ilícitas, as terceirizações em que não há, né, o cumprimento, em que são desrespeitados os direitos dos terceirizados. Eu não vejo com grande impacto essas alterações da lei de terceirização para as relações da administração pública. Eu acho que, mais uma vez, esse assunto era para ter evoluído mais do ponto de vista legislativo e ele ficou um pouco no meio do caminho, talvez com impacto maior para as relações privadas. Eu tenho a impressão que esse é um tema que em breve o Congresso Nacional vai ter que enfrentar com maior coragem, né? Porque, enfim, como eu disse, isso é que nem a 8666, né? Mudar a 8666 é um grande dogma, né? Existe uma pauta política muito forte por trás, né? Tanto da 8666 como da terceirização. Bom, gente, muito obrigada, Flávio, por ter se disposto a vir aqui conversar com a gente, participar como protagonista do nosso primeiro debate. Foi ótimo. Acho que foi um grande aprendizado para todo mundo, pelo menos para mim. É excelente. E eu gostaria de agradecer também aos nossos residentes por terem vindo, feito perguntas tão interessantes, tão engrandecedoras. Eu que agradeço, Júlia. Para mim é uma honra, uma satisfação, sabe, inaugurar um negócio tão bacana assim. Cara da Procuradoria está sempre na frente, né? A gente está sempre trazendo coisas legais e parabenizar você, a Nathalie, o Anderson. E de novo, falar que para mim é especial, especialmente local, né? Não é à toa que eu quis fazer aqui por conta do Marco Juliano. Se não fosse ele, certamente eu não estaria aqui nessa hora conversando com vocês. Foi um prazer.